Boa noite, vamos começar o nosso bate-papo, fazermos algumas reflexões sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre o cenário nacional, a política e discutir um pouco sobre as nossas pretensões políticas também aqui em Cuiabá, quais os nossos projetos, nossos sonhos, as nossas intenções. Então hoje eu queria comentar com vocês um pouco sobre a democracia e eleição. Se nós analisarmos um pouco a história da humanidade, nós vamos chegar à conclusão que a democracia ela começou nas cidades gregas, lá em Atenas e tal. Lá nós tínhamos o quê? Uma democracia direta, As pessoas se reuniam e deliberavam, decidiam as questões relevantes, as questões importantes, Lógico, nós não podemos compararmos a concepção de cidadania da Grécia com a nossa realidade. Era totalmente diferente. E aí, fazendo-se uma evolução aí na história da humanidade, Idade Antiga, Idade Média. Mas eu queria destacar uma questão pontual que, dentro da minha visão, da minha concepção, tem uma relação muito forte também com a democracia, que é a própria Carta Magna de 1215 do rei João Sem Terra, que era uma briga ali dos barões, a própria Igreja Católica. De certa forma, a Carta de 1215 ela representou uma limitação no poder absolutista do rei João Sem Terra. Então, na minha concepção, é um avanço também de ter uma certa relação com a história da democracia. Avançando um pouco mais, assim rapidamente, o marco mais importante aí da história da humanidade que eu destacaria é o quê? A Revolução Francesa, baseada na liberdade, fraternidade e igualdade, foi o marco ali da democracia, da república, dos direitos e garantias individuais. Até hoje, nós sofremos o quê? Os efeitos dessa conquista na história da humanidade. E eu comentava sobre a fraternidade, igualdade e liberdade. Hoje no Brasil, nós temos o quê? Uma democracia representativa, na impossibilidade de nós exercermos a democracia direta, nós elegemos o quê? Os nossos representantes. Então, repito, a democracia representativa. Essa democracia representativa, hoje, no Congresso Nacional, nós temos o quê? Um sistema bicameral. Como é que funciona? Na realidade, você tem duas casas. O Senado representa os estados membros da federação e a Câmara representa o quê? A população. Então, de acordo com a população, Mato Grosso tem o quê? Tem 8 deputados federais, o Acre, 8 deputados, São Paulo tem 70. Por que o sistema bicameral? Porque no Senado existe uma igualdade. Independente de ser o estado mais rico do país ou a minha terra, o Piauí, os dois estados mandam para Brasília 3 senadores. Então, essa pressupõe aqui o princípio da igualdade e do equilíbrio, a questão da federação. Mas, assim, um grande questionamento, a gente só bateu um papo rapidamente, haveria necessidade do sistema bicameral, considerando que nos estados nós só temos uma casa legislativa, a Assembleia Legislativa, sistema unicameral. No município, nós só temos a Câmara de Vereadores, sistema também unicameral. E a grande pergunta, lógico, eu sou uma pessoa muito admirador da democracia e da liberdade, mas só em termos de argumentação, haveria necessidade do sistema bicameral? Uma pergunta. Existem alguns países que só tem o sistema unicameral. Eu diria, não é uma boa referência, Peru, Portugal, Finlândia, Noruega, Suécia,
são países que adotam o sistema unicameral. Não há essa tramitação, passa pela Câmara, Senado, Senado e Câmara, e depois vai para a sanção presidencial. Então é um bate-papo assim, mais em termos de reflexão, né, nessa sexta-feira, para nós pensarmos em termos de futuro qual o país que nós queremos. É importante ressaltar que a democracia, ela, a partir da Constituição de 1988, ela criou alguns instrumentos de participação direta da sociedade: referendo, consulta plebiscitária e iniciativa popular. Então, na realidade, a nossa democracia, ela não é só indireta, é uma conjunção, uma união da democracia representativa com a democracia direta. Temos até exemplos de algumas leis que nasceram, a própria lei da ficha limpa, através de uma lei de iniciativa popular. Tá? Nós poderíamos ressaltar que a democracia, ela está em crise. Recentemente nós assistimos aí pela imprensa uma pesquisa em relação à democracia, um percentual bem alto, ainda bem no Brasil, aprovam a democracia. Mas o que eu queria comentar com os caríssimos amigos que estão me dando o privilégio e a honra de nós trocarmos aí algumas ideias, é que não existe realmente um modelo, apesar da complexidade, apesar de toda dificuldade em relação à democracia, na história da humanidade não surgiu um modelo. Por mais que a democracia não seja perfeita, é o modelo, o sistema político que pode nos proporcionar uma saída. Hoje, nós podemos afirmar de forma categórica que nós temos o quê? Uma democracia no sentido formal. Mas essa democracia, ela existe no sentido real? Ela existe no sentido substancial? Eu diria que não. O que nós podemos fazer para diminuirmos as disparidades, a concentração de renda muito grande na mão de uma minoria e a maioria vive à margem do processo social? Aí eu acho que nós teríamos que trabalhar algumas mudanças, introduzir algumas leis em nosso país. E eu enveredaria um pouco em relação à questão tributária. Eu diria que no Brasil a carga tributária ela é muito injusta. Ela onera o setor produtivo e a maioria da receita ela é originária do consumo. Então, se o cara mais rico do Brasil se dirige ao mercado e compra 1 quilo de açúcar, ele vai pagar a mesma carga tributária que a pessoa humilde. Então, isso é um equívoco. Então, qual é a saída em relação à questão tributária no Brasil? Nós temos que tirarmos a oneração do consumo e do setor produtivo e levarmos para a renda e para o patrimônio. Se nós compararmos a alíquota em relação à questão patrimonial no Brasil com países da Europa e dos Estados Unidos, a nossa taxa é muito, muito baixa, 4%, 5%, eu estou falando em relação à questão patrimonial. Então, nos Estados Unidos é de 20% a 40%. Então, eu acho que passaria por aí uma mudança. Outro aspecto em relação à questão tributária, a regulamentação que está previsto na Constituição de 1988, mas até hoje não foi regulamentado, que é o imposto das grandes fortunas. Então existem algumas saídas para nós construirmos uma sociedade com menos disparidade, uma sociedade onde haja uma justiça e que as pessoas possam viver com dignidade. São algumas saídas que nós estamos realmente apontando em relação à questão tributária. O que nós percebemos também no Brasil, caríssimos amigos, é que uma elite ela culpa muito, por exemplo, a questão dos servidores públicos. Todas as mazelas do país, a culpa é dos servidores públicos. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o serviço público é algo inerente à própria história da humanidade. Você faz um concurso, percebem? Você não tem fundo de garantia por tempo de serviço. Então, na realidade, as distorções, eu entendo que está na questão tributária. Eu acho que a Constituição ela estabelece um limite. Ninguém pode ganhar
mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que seria uma regra que poderia ser corrigida. Mas dentro da democracia, eu acho que nós teríamos que aperfeiçoarmos também a questão da educação. Tudo passa pela educação. Eu tenho essa segurança e essa convicção que o Brasil só será uma grande potência no dia que os nossos governantes investirem na educação. Isso é tranquilo, porque aí você vai ter uma educação cidadã, a pessoa vai saber escolher os seus representantes, legal? E o país pode mudar. E em relação à questão dos recursos para investir na educação, eu sou muito admirador do Cristóvão Buarque de Brasília e ele é muito apaixonado por essa área. Ele tem uma ideia, caríssimos amigos, da federalização da educação básica. Federalização. O que significa isso? A União vai tomar de conta e vai ser uma coisa implantada paulatinamente, gradativamente, começando por alguns estados mais pobres do Brasil. Vamos começar no Piauí, a federalização. Você também teria que valorizar o profissional da área de educação. É inadmissível que um professor, por exemplo, na capital mais rica do país, em São Paulo, um professor ganha em torno de R$ 2.500. Isso é um absurdo. Então o professor tem que ser bem remunerado. Os profissionais da área da educação têm que ter um bom salário. Além disso, você tem que criar uma motivação para impedir que o aluno realmente saia da escola. Então, ele tem que tentar motivar alguns aspectos para reduzir a evasão escolar. Isso talvez amenizaria um pouco e daria um salto de qualidade em relação à questão da educação. Pergunta aí, Lauro. Oi? Lauro fez pergunta aí. Lauro. Boa noite, Edivaldo. Qual é a sua avaliação da Câmara Municipal de Cuiabá? Legal. Eu tô um cara muito empolgado, não pode esquecer aqui. Obrigado, Laura, aí, pela pergunta. Olha, de repente, né, Laura, saindo um pouco do contexto nacional, né, e em relação à Câmara em relação à Câmara de Cuiabá, eu tenho uma impressão muito negativa. E sempre as pessoas chamam a Casa dos Horrores. Agora mesmo nós estamos acompanhando, Lauro, um episódio lamentável. O Ministério Público ingressou com uma ação para impedir o aumento da verba indenizatória que ele queria elevar para R$ 25 mil. Tá? O Supremo já determinou que essa verba indenizatória tem que ser 60% do salário, então reduziria de forma drástica. É um absurdo, né? E aí o presidente da Câmara continua recorrendo. Eu tomei conhecimento que o Supremo decidiu monocraticamente, o relator, o Fachin, aí eles entraram com embargo de declaração. Percebem? Então isso desgasta, é uma afronta à cidadania. Não tem sentido, né? Quer dizer, além de você ter um salário, você contrata uma equipe de trabalho, você ainda quer uma verba indenizatória de R$ 25 mil. Multiplica aí, Lauro. R$ 20 mil vezes 12, aproximadamente R$ 250 mil. Vezes 4 anos, durante uma legislatura, durante um mandato, você ganha R$ 1 milhão. Então, na realidade, o que ocorre hoje? As pessoas estão usando da política para querer se locupletar nos interesses individuais. E, na realidade, a política é algo imprescindível, é algo fundamental. Mas a política do bem, a política da ética, a política da transparência, a política da humanidade, a política da honradez e da ética. Não existe assim, mudança fora da política. Mas por que a sociedade está tão descrente da participação política? Por essas razões. Eu poderia, Lauro, em cima do seu questionamento, eu acho que é muito mais palpável, recentemente o governador do estado entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para reduzir o investimento na área de educação. Em dezembro de 2019, o Mauro Mendes fez isso. O Supremo, apreciando essa ação direta de inconstitucionalidade, reduziu. Eu pergunto, que governador é esse? Qual é a mudança que ele quer? Qual é a transformação que ele quer? Ele está reduzindo
o investimento na área de educação e, ao mesmo tempo, ele encaminha para a Assembleia Legislativa um projeto para aumentar o cargo dos salários do alto escalão da administração pública. Então, a política mato-grossense brasileira está cheia de paradoxos. Então, por essa razão, a sociedade está realmente desacreditada. Mas eu acho que em relação à Câmara, o que a gente precisa, Lauro, são vereadores com atuação independente. Não trocar o seu apoio por emprego na Prefeitura de Cuiabá com altivez, votando sempre de acordo com o interesse da população cuiabana. Você não pode vender a tua alma para o diabo para chegar ao poder, tem que ser com independências claras. Então eu acho que é por aí. E no caso de Cuiabá, um compromisso inarredável, inafastável com a educação, com a área de saúde. Eu acho que em relação à questão tributária, nós temos que pensar no imposto progressivo. À medida que a pessoa tem um poder aquisitivo maior, ele poderá contribuir muito mais. E pensando numa isenção em relação aos pequenos salários. 4 salários, uma isenção, tanto em relação ao IPTU, como aquele imposto causa-morte, transferências de imóveis. Então eu acho que é por aí. Mas tem que resgatar a credibilidade da política, passa pelo exemplo, pela independência, percebem? É por aí mais ou menos algumas ideias. Mas retomando a questão da eleição, ontem, estou à disposição para qualquer questionamento. Ontem o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional número 107. Ela adiou as eleições, que a princípio que a priori estava marcado para o dia 4 de outubro, foi para o dia 15 de novembro. E se tivermos segundo turno, no caso de Mato Grosso, só em Cuiabá, que tem mais de 200 mil eleitores, seria no dia 29 de novembro. Então foi uma mudança interessante, eu entendo que foi uma mudança interessante. Ela foi coordenada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e segundo os pareceres dos infectologistas e tal, eles acreditam que a gente está, nesse período, pode ser que uma linha descendente em relação à pandemia. Então eu entendo que foi extremamente salutar essa mudança. Queria tecer rapidamente algumas considerações também em relação à parte eleitoral. Em 2017, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 97 de 2017. E ela estabelece algumas mudanças. Por exemplo, ela acaba com a coligação na proporcional. E aí vocês poderiam perguntar, Edivaldo, o que é isso? Caríssimos amigos, existe uma eleição proporcional e existe uma eleição majoritária. Qual é a diferença? Os cargos proporcionais, quais são os cargos? Vereador, deputado estadual, deputado distrital e deputado federal. Distrital, no caso de Brasília. São o quê? Eleições proporcionais. Eleição majoritária. Prefeito, governador, senador e presidente da República. E aí vocês poderiam perguntar, quais as diferenças, Edivaldo? Normalmente, na eleição majoritária, quem ganha é o que tiver o maior número de votos. Legal? A maioria. Se um dos candidatos conseguir a maioria absoluta no primeiro turno, a eleição está decidida. No caso da eleição majoritária, é lógico, menos o senador. O senador não tem segundo turno. Eu estou falando de prefeito, governador e presidente da República. E aí eu comentava com vocês que essa emenda, ela introduziu algumas mudanças. O fim da coligação na proporcional. O que significa isso? Que os partidos não poderão se coligar mais na eleição de vereador. Isso é importante, sim, que a questão resgata a autenticidade do partido. O que ocorria anteriormente? Existia uma coligação na proporcional, você votava no candidato do partido A e elegia alguém de um partido totalmente diferente, não tinha nada a ver, uma linha ideológica, uma coerência. Então, o fim da coligação proporcional representa um avanço, porque se você votou no partido A, legal, esse voto só vai eleger alguém dentro desse partido. Tudo bem, pessoal? Então, a diferença de eleição majoritária e proporcional basicamente é isso. Na eleição de vereador, você tem que calcular o quociente eleitoral. Isso é o quê? Pega o número de votos válidos, no caso de Cuiabá,
divide pelos votos válidos, aí você chega ao quociente eleitoral. Cuiabá, o quociente eleitoral vai ser aproximadamente, chutando, em torno de 10 mil votos. Então o partido tendo 10 mil votos, quem será eleito? O primeiro dentro do partido. Agora, outra mudança também, né, em relação à legislação é que o candidato, para ser eleito, ele tem que ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Isso é legal porque a questão da representatividade. O que nós tínhamos anteriormente? Uma pergunta: qual a sua opinião sobre a situação atual da saúde de nosso município? Extremamente preocupante. Eu acho que o Poder Executivo Municipal fica discutindo com o Poder Governador e faltou um pouco de planejamento. A situação é preocupante, né? Eu acho que falta planejamento, faltou todo um conjunto. Mas só para concluindo o raciocínio que eu comentava com vocês, em relação ao fim da coligação proporcional, é que o candidato, para ser eleito hoje, ele tem que ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então, se o quociente é 10 mil, então no mínimo o quê? 1.000 votos. Isso é legal por quê? Porque antigamente nós tínhamos os puxadores de voto, Enéas, Tiririca. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de deputados, no caso em Brasília, lá, foram com 200 votos, o cara foi eleito federal. Então essa lei, ela veio para corrigir essas distorções. Isso é bom, isso aprimora a democracia, a questão da autenticidade, legitimidade, representatividade, porque eu comentei anteriormente com vocês, a democracia não é o sistema perfeito, mas na história da humanidade até hoje não surgiu o igual a esse modelo. Então ele tem que sofrer alguns aperfeiçoamentos, igual você tem que regar uma plantinha. A democracia tem que ter algumas adequações. E eu acho que essas mudanças políticas, elas aprimoram, e isso é muito interessante para a própria liberdade e para a democracia. Outro aspecto que essa emenda constitucional número 97 de 2017 criou foi a cláusula de barreira. Vocês poderiam perguntar: Edivaldo, o que é a cláusula de barreira? Obrigado aí pela presença, Tônia. A cláusula de barreira é o mínimo de votos necessários para que o partido tenha direito ao horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Então, qual é a tendência da cláusula de barreira? É reduzir a quantidade de partidos. Isso realmente fortalece a democracia, repito, porque a quantidade de partidos é ruim, desmoraliza as legendas de aluguéis, o cara se vende. Então, são aperfeiçoamentos necessários para a democracia. Eu sou uma pessoa muito apaixonada aí, não abro mão. A democracia é inegociável. A democracia é inafastável. Você não pode ceder nenhum centímetro. Eu posso não concordar com alguém que está no poder, por exemplo, na Câmara. Eu posso ter as minhas discordâncias com o Rodrigo Maia. Eu posso não gostar do Toffoli, mas eu tenho que ter a segurança e a convicção que sem poder legislativo não existe democracia. Sem poder judiciário independente não existe liberdade, também não existe democracia. Os homens passam, mas as instituições continuam. Então é importante, principalmente vocês que são mais jovens, que não sofreram durante a ditadura, quando a imprensa não podia divulgar nada, quando existia censura, que nós temos que ter essa paixão inarredável pela liberdade e pela democracia. Eu às vezes digo: posso não concordar com o que dizes, mas lutarei até a morte pelo direito de você expressar as suas ideias e seu pensamento. Então só isso quem nos proporciona é a democracia. Então não tenham ilusões, meus amigos. Não existe salvador da pátria. Percebe? A saída para o país passa por alguns projetos, passa por alguns programas de governos. Você tem que investir na saúde, na educação, no saneamento básico, em habitação. Tem que reduzir a concentração de renda. O Brasil é um país onde existe uma concentração de renda muito grande, uma minoria detém a maioria da riqueza nacional. Isso é inadmissível e a saída, obrigatoriamente, passa pela democracia, passa pelo exercício da cidadania, passa pelo voto.
O voto é uma arma e tem que ser usado de forma correta. Então, eu sou um eterno sonhador, um utópico. Eu acredito que a política do bem pode mudar a realidade da sociedade. Caríssimos amigos, foi mais assim uma experiência, né? Eu estou seguro e convicto que essa eleição ela é atípica, ela é anômala e passa pelas redes sociais. Então a gente tem que se adequar, né? Na realidade, né? Um piauiense lá do interior do Piauí, que é meio avesso à tecnologia, tem que se adequar. Então, passa pelas redes sociais, passa pelas lives. Então, eu queria realmente, né, merecer um crédito de confiança e que cada um de vocês possa exercer um papel de multiplicadores, levar o nome da gente e a nossa bandeira e dizer que é possível nós construirmos uma sociedade. Muito obrigado pela